Naming é muito mais do que criar só um nome bonito, é pensar estrategicamente na identidade da sua marca. E eu vou te explicar por quê depois da vinheta. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho e hoje falaremos sobre naming. Especificamente sobre naming como uma estratégia para ganho de valor da sua marca. E aqui é que está o grande ponto. Muitas das vezes, quando nós vamos criar as nossas empresas, ou quando você vai criar a sua empresa, um produto, uma linha de produtos, ou qualquer coisa do tipo, o que se pensa? Preciso de um nome e preciso de um bom nome. O que é um bom nome? Essa é a minha pergunta para você. Um bom nome é um nome fácil de falar? É um nome fácil de escrever? É um nome que as pessoas vão entender de primeira? Depende. A grande verdade é que depende. Depende do objetivo. Se você quer parecer uma marca nórdica, por exemplo, e gerar uma impressão de alto luxo e alta qualidade, nenhum desses três fatores é interessante. E eu te provo com Häagen-Dazs. Você sabe escrever Häagen-Dazs sem procurar no Google? Você saberia falar Häagen-Dazs antes de ouvir alguém falando Häagen-Dazs? Por quê? Porque realmente esses não eram pontos interessantes para este nome especificamente. Esses não eram pontos relevantes para esse nome. O mais importante para esse nome era justamente gerar uma impressão. E você pensa em gerar uma impressão quando? Quando você tem uma estratégia definida para sua marca, quando você sabe aquilo que você quer gerar na cabeça das pessoas. E nesse cenário, você não cria um nome para ele ser bonito, você não cria um nome para ele ser fácil de falar, para ele ser fácil de ouvir, você cria um nome para que ele atenda uma demanda estratégica. E aí é que está o grande ponto. O nome, ele é uma ferramenta estratégica para expressar o posicionamento da sua marca. O nome é o primeiro e o maior ativo que a sua marca terá, porque é através dele que as pessoas vão se comunicar. É o nome que vai ser dito quando um cliente seu indicar a sua empresa para outra pessoa. É o nome da tua marca que vai ser dito quando ele falar: tive uma ótima experiência com a empresa X. Esse é o ponto. E por isso esse nome é muito importante, porque o nome gera sozinho uma expectativa. O nome é capaz de gerar sozinho uma expectativa. Vou te dar um exemplo. Lancôme, para uma loja de roupas. Você acha que as roupas lá são baratas? Você acha que são roupas populares? Você acha que são roupas básicas? Não são. Agora, C&A tendem a ser roupas mais básicas, tendem a ser roupas mais populares. E eu não estou falando só porque você provavelmente conhece essas marcas, mas os nomes foram pensados com esses objetivos. Então você tem ali justamente essa construção. E essa construção estratégica. Eu não posso dizer se C&A foi efetivamente pensado dessa forma. Lancôme eu sei que sim, porque não significa nada, tem um acento circunflexo só para parecer ainda mais francês, sendo que no francês nem existe acento circunflexo. Eu descobri isso recentemente. Não existe acento circunflexo no francês. E ainda assim eles estão lá fazendo essa comunicação. Então é muito importante entendermos que criação de nomes e nomes são recursos para expressar o posicionamento de uma marca. Só que aí é que tem o grande ponto, né? O nome ele precisa expressar um posicionamento. Para que ele expresse um posicionamento, eu preciso ter um posicionamento. Não vou ficar aqui falando da importância do posicionamento, você está aqui no canal, você pode ver vários outros vídeos onde eu falo sobre a importância desse posicionamento. A grande questão aqui é como fazer isso? Como de deixar de simplesmente decidir nomes, definir nomes e passar a pensar estrategicamente esses nomes. Aí é que entra o grande ponto. É você pensar em algo que vá além do básico. Então, por exemplo, você é a empresa de inovação. Você não pode pensar... Aliás, você pode pensar o que você quiser, mas não faz muito sentido você botar o nome da tua empresa de Inova. Poxa, vamos sair do básico. O que inova? Você inova em quê? Como? Qual é o teu jeito de inovar? É isso que a gente vai pensar para pensar na construção do nome e um nome que gere uma sensação de inovação. Só que pense o seguinte,
não necessariamente eu preciso trabalhar nessa linha. Eu posso criar um nome que não signifique nada, que não lembre ninguém, que gere um estranhamento no meu público, porque gerar um estranhamento nas pessoas é a função de algo inovador. O primeiro smartphone gerou um estranhamento nas pessoas. Como assim? Eu vou ter um computador no meu bolso, vou poder fazer um monte de coisas e tal. Vai. E gerou um estranhamento, e um estranhamento que futuramente foi positivo. Então ter um nome que não significa nada, que não lembre ninguém, que às vezes seja um pouquinho mais difícil de falar, pode ser uma estratégia interessante para a tua marca, se é esse tipo de inovação que você quer passar para os teus públicos. Isso é pensar estrategicamente. E não vamos esquecer, não é só para a marca que a gente está falando aqui de nomes. Eu fiz um outro vídeo falando sobre onde nós podemos ter nomes, mas a mesma coisa vale para programas internos, para setores. Então vamos supor que eu tenho lá o meu setor de inovação. Cara, setor de inovação, o fato de eu ter um setor de inovação é legal, me posiciono como inovador. Mas e se eu tiver o ponto de virada? E se eu tiver o meu laboratório de ideias? Percebe como isso é diferente? Percebe como isso gera uma sensação diferente quando você escuta? Setor de inovações. Laboratório de ideias. Laboratório de invenções. Qualquer coisa nesse sentido já é mais interessante. Agora imagina você criar um nome completamente diferente para isso. Mais interessante ainda. Mais interessante ainda. Então, considerando isso, é muito importante você pensar nessas coisas. E isso pode se tornar um ativo estratégico. Por quê? Você vai lá e pega esse laboratório de invenções, né? Esse garagem de invenções, para fazer uma brincadeira ali com marcas que nasceram na garagem e tal. Garagem de invenções. Aí você vai lá e registra esse nome no INPI. E aí futuramente você pode dizer que a sua empresa é a única que tem uma garagem de inovações que está 100% do tempo pensando e trabalhando para melhorar os seus produtos, trazer novos produtos, novas ideias e tudo mais. Poxa, que legal, só eles fazem isso, isso deve ser muito bacana e deve ser muito importante, caso contrário eles não comunicariam. Então percebe como isso se tornou um ativo estratégico para o discurso da sua marca. E aí, o que resolveu isso? Foi ter o setor? Não. Ter o setor por ter o setor pouco mudaria, mas dar um nome diferente para esse setor chama a atenção para ele e faz com que ele seja percebido dessa maneira mais estratégica. E é isso que a gente busca fazer aqui na Salcio quando a gente trabalha em naming, quando a gente pensa em naming, seja em naming para nomear uma marca, seja naming para uma linha de produto, para um setor, para uma metodologia, seja para o que for, a gente vai sempre trabalhar nessa linha. Pensamento estratégico para reforçar ou direcionar um posicionamento, para que assim a gente tenha maior aproveitamento desse ativo que nós estamos trabalhando. E se você entende que a sua empresa tem um ativo que ainda está invisível para os seus públicos, que eles ainda não percebem o valor dele, mas que ele poderia ser mais bem valorizado a partir da construção de um nome próprio, me chama aqui, clica no link aqui embaixo, vai estar aqui embaixo um link para você falar comigo, me chama que a gente vai conversar sobre isso, beleza? Um grande abraço para você e até lá!